dicas, né, sobre alguns dados importantes a nível laboratorial. Hoje, né, vamos falar de laudo laboratorial de análises clínicas, né, tendo em vista que algumas instituições de graduação têm disciplinas, né, que pedem para que o aluno desenvolva e escreva, né, um laudo, né, como forma de uma das avaliações. Então aqui vai algumas dicas para vocês. O laudo, nós temos que lembrar que ele é um produto, né, de uma análise laboratorial, onde a amostra foi, né, cedida pelo paciente para que esse laudo seja confeccionado. Então, dentro das fases analíticas de uma amostra, o laudo é o produto final da fase pós-analítica. Levamos em consideração também que temos que colocar nesse laudo informações importantes e imprescindíveis para que todas as avaliações feitas pelo médico que vai avaliar, né, ou o solicitante que vai avaliar esse laudo, né, seja feita de forma correta com os dados que contém esse laudo. Esse laudo ele pode ter um cabeçalho, um rodapé, e pode acontecer também de alguns laboratórios terem uma logomarca ou uma marca d'água. Não tem problema nenhum. Só temos que ter atenção que é muito importante que esse laudo tenha uma harmonia visual, né? Que esses itens se combinem e que não tenha poluição desses elementos nesse laudo. Uma outra coisa importante é a padronização da forma de colocar essas informações no laudo. Por exemplo, utilizar de preferência a mesma letra, o mesmo tamanho e dar destaque para algumas coisas, como por exemplo, o nome do exame. Então, por exemplo, o nome do exame, destacar ele com outro tamanho de letra, deixar ele em negrito. Os resultados do paciente, deixar sempre à esquerda e os valores de referência à direita. Mas tem exames que o valor de referência é muito grande, não dá para colocar à direita, mas que deixe evidente, né, o resultado do paciente e esse valor de referência, indicando, né, a presença desse valor de referência. Termos importantes que devemos evitar, né, ao colocarmos no laudo, que seria positivo ou negativo, reagente repetido ou confirmado. Por quê? Porque muitas das vezes, né, todos nós que pegamos resultado, a gente vai ler primeiro. Né? A gente vai pegar esse resultado, a gente vai ler primeiro. E muitas das vezes, a interpretação de leigos pode levar a processos jurídicos que necessariamente tinham necessidade. Então, quando a gente coloca, né, o positivo e o negativo, a gente afirma que essa amostra realmente não tem nada. Mas quando a gente coloca reagente, não reagente, a gente tem a impressão, né, dá a impressão de que essa amostra, no período que estava com a gente, ela se deu uma atividade de reação durante a elaboração da dosagem, né, ou da teste imunológico, não importa, tá? E negativa, a mesma coisa. E durante aquela amostra não teve, né, presença de reação daquele exame solicitado. Quando a gente tem um exame, né, que deu alterado, né, que foi repetido, né, a gente evitar colocar a palavra repetido e confirmado. Então, a gente pode colocar de duas formas, né? Pode colocar que o resultado foi avaliado e aprovado pelo controle de qualidade, tá? Ou a gente pode colocar que houve incompatibilidade clínica do resultado, né, com o que foi encontrado, e se faz necessário uma nova coleta, né? Então, a gente solicita uma nova coleta. Então, a gente pode utilizar esses artifícios para que a gente também, não do lado do laboratório, não se prejudique a nível de processos desnecessários. Uma outra coisa que pode ser utilizada também, né, é a organização dos exames a níveis laboratoriais,
Uma das coisas que pode acontecer também é ordenar. Uma das coisas que podemos colocar também como uma forma de organizar é ordenar os exames por setores, né? Então, por exemplo, a maioria deles, os laboratórios ordenam da seguinte forma: hemato, bioquímica, imuno, hormônio, urinálise, microbiologia. Nesse caso de microbiologia, fazendo a parte de cultura, antibiograma, a parte de bacterioscopia, micologia, a parte de cultura e fungigrama, e parasitologia. Outras formas também de organização podem ser realizadas, né? Como, por exemplo, ordenar por correlação entre os exames ou funções semelhantes. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a organização de exames de função renal. Então, a gente pode colocar junto ureia, creatinina, ácido úrico. Então, a gente coloca na mesma disposição da folha. Então, primeiro vem hemograma, depois vem glicose, depois vem ureia, creatinina, ácido úrico nesta sequência, tá? Também pode ser feito desta forma. Também ajuda bastante. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a gente não pode mudar o nosso laudo de layout, de forma de disposição, né, sem informar isso aos nossos parceiros, né, aos médicos que interpretam esse exame. Por quê? Porque ele pode ficar perdido, né? Então, caso isso aconteça, passe essa informação para o médico, né? Informe os médicos dessas alterações, dessas mudanças, porque ele pode ficar um pouco perdido na hora de interpretar esses exames. Então, o ideal é que a gente mantenha uma ordenação, uma organização a nível de layout, a nível de disposição dos resultados dos exames, para que não confunda e nem atrapalhe a interpretação do especialista. Aqui eu coloquei para vocês algumas dicas, né, que podem conter em um laudo. Então, aqui a gente pode ter um laudo com uma logomarca à sua esquerda, uma logomarca central ou uma logomarca à direita. Pode fazer também uma marca d'água no fundo desse Aqui estou mostrando para vocês, né, um modelo de como pode ser esse exame, né, esse laudo. Aqui estou mostrando para vocês como um modelo de como pode ser esse laudo. Então, esse laudo pode ter uma logomarca à esquerda, centralizada ou à direita. Pode ter uma marca d'água aqui por trás disso aqui, não tem problema nenhum, mas levando em consideração a harmonização dos elementos que estão sendo expostos nesse laudo. Eu normalmente costumo informar que os laudos têm divisões, né? Ele tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta divisão. Né? A primeira divisão, né, normalmente é cabível as informações do laboratório, né? Nome do laboratório, dados, razão social, CNPJ, endereço. A segunda, dados do paciente, né? Nome do paciente, data de nascimento ou idade também pode, fica até mais fácil para poder a gente analisar depois. O nome do médico solicitante, o CRM dele, o número de registro ou código de barra desse paciente nesse laboratório, porque cada vez que nós visitamos pela primeira vez um laboratório, nós recebemos como se fosse uma identidade, né? Então, essa identidade sempre vai ser 15923, sempre vai ser Luciene no laboratório X e 122 no laboratório Y. Então, todas as vezes que eu for lá nesse segundo laboratório, no laboratório Y, vai ser 122 e assim sucessivamente. Né? Então, esses números de registros, né, esses números de identificação também hoje estão sendo utilizados códigos de barra, tá? E alguns laboratórios colocam o número da visita, né? Por que eles colocam o número da visita? Para saber quantas vezes aquele paciente foi lá fazer exames. Isso gera fidelização e isso para o laboratório é importante. Data da coleta e alguns colocam medicamentos, né? Pode ver que quando a gente vai fazer na recepção, eles chamam a gente para fazer o cadastro, né? Muitos perguntam, né, que medicamentos nós usamos, se é de uso contínuo, se não é, e alguns aqui saem no
nessa partezinha aqui que é dos dados do paciente. Atenção em caso do sexo feminino, né? Se a mulher ainda menstruar, colocar a data da última menstruação. Tá? Se for uma idosa, colocar também. Por exemplo, ela deve lembrar qual foi o último mês, de que ano ela teve a data da última menstruação. Porque se for algum exame hormonal, exame de urina, se a mulher menstruar, isso causa alterações a nível de resultados que podem ser classificados como fisiológicos se elas estiverem menstruadas. E aqui o resultado do paciente. Então, eu vou ter o nome do exame, o material que foi colhido, sangue total, soro, urina, fezes, né, dependendo do exame que for. Aqui o resultado do paciente, à esquerda, e à direita os valores de referência. Lembrando que alguns valores de referência são muito grandes, então ele pode ser colocado aqui embaixo, né, dos resultados do paciente, né, de forma que que se tenha o entendimento de que realmente é um valor de referência e que não seja um resultado do paciente. A metodologia usada, se é automatização, se é semi-automatização, se é por metodologia enzimática, por espectrofotometria, não importa. Aqui sempre vai ter, né, a metodologia. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, né, que alguns alunos vêm às vezes me perguntar, por exemplo, uma dosagem de colesterol. Uma dosagem de colesterol eu faço no equipamento chamado espectrofotômetro. Então, eu faço a leitura de absorvância do teste e a leitura de absorvância do padrão. Quando eu faço essa conta, né, teste dividido por padrão multiplicado por 100, por exemplo, vai dar um resultado em miligramas por decilitro. É esse resultado que eu vou colocar aqui. Eu nunca vou colocar a conta aqui, porque o médico não vai entender que conta é aquela. Aquilo ali só é feito dentro do laboratório para gerar um resultado final. Então, todos os exames que nós façamos dentro do laboratório, principalmente os de análise bioquímica de hormônio e de hormônio, vamos fazer alguns cálculos, né? E esses cálculos não entrarão no resultado, tá? Porque isso vai dar, o médico não vai entender o que é aquilo ali, tá? Ele precisa somente do resultado final. E é o resultado final que nós iremos colocar aqui. Parecer, caso necessário. O que seria o parecer? Né? Solicitar uma nova amostra, caso uma glicose, por exemplo, esteja aumentada, né? Sugerir exames complementares, como hemoglobina glicada, frutosamina. Data de realização do exame, que vai ser diferente da data da coleta, ou não. Se o exame for realizado no mesmo dia da data da coleta, as datas vão ser iguais. Se forem realizados em datas diferentes, as datas serão diferentes, tá? Isso aqui não é uma regra, não. Não necessariamente todas as análises são feitas no mesmo dia, tá? A quarta etapa é a parte que a gente coloca os responsáveis do laboratório, né, para assinar. Então, aqui eu vou ter o nome do responsável técnico, né, o registro dele no conselho respectivo, CRM, CRBM, desculpa, biomedicina, CRM, se for médico patologista, se for biólogo, CRBio, se for farmacêutico, CRF. Registro, então, desse conselho e a assinatura do responsável. Lembrando que essa assinatura pode ser eletrônica, não tem problema nenhum. A equipe técnica. Quando, normalmente, eu passo esses laudos em trabalhos, eu peço para os alunos escolherem um para colocar ser o responsável técnico e o restante do grupo ser a equipe técnica. Alguns laboratórios colocam até a equipe técnica, outros não, tá? Só colocam o nome do responsável. Mas se for a nível de trabalho, né, para ser entregue o trabalho a um professor, né, normalmente eu faço isso porque fica mais fácil, né, para não botar o nome de todo mundo aqui. Não tem como ser um monte de gente responsável técnica, né? Então a gente coloca um como responsável técnico e os demais do grupo como equipe técnica. Isso, gente, estou falando em trabalho. Em laudo real, né, tem laboratórios que optam por colocar a equipe técnica, tem uns que só colocam o nome do responsável técnico. E aqui, liberado por. A liberação não necessariamente é pelo responsável técnico, tá?
Eu posso ter dentro da equipe técnica uma pessoa que liberou, mas é ele que vai, o responsável técnico que vai assinar. Normalmente não tem problema nenhum. E data da liberação, tá? Essa data da liberação pode ser da mesma data, né, dos resultados ou não. E aqui por último, tem alguns laboratórios, né, que colocam, como agora tem site, tem página, né, tem um monte de coisa, tem filiais, né? Então alguns laboratórios utilizam esse pedacinho aqui desse rodapé para colocar isso, as informações do seu site, da sua página, o endereço de outras filiais, colocam a data da impressão que foi feito esse exame e o número de páginas. Também já vi a data da impressão aqui embaixo da data da liberação, tá? Não tem problema nenhum, desde que contenha essa data da impressão. E o número de páginas, tá? Então, se um laudo tem 8 páginas, né? Essa primeira página aqui vai ser 1 de 8, depois 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, 5 de 8, 6 de 8, até chegar a 8 de 8. Se for uma página só, página 1 de 1, tá? Por que que eu gosto de usar página 1 de 1, né? 1/1? Porque evita problemas. Por exemplo, se ele tiver 5 páginas, né? O paciente pode perder uma página e não se dar conta disso. E com a paginação dessa forma, né, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, automaticamente ele vai saber que uma folha está faltando, o médico vai saber que uma folha está faltando e que vai precisar recorrer novamente ao laboratório para pegar essa página, tá? E muitos dos laboratórios hoje têm a liberação de alguns exames a nível de internet, né? Você pode ter acesso à internet com um login, com uma senha que o próprio laboratório cria para você, e você consegue ter acesso a esses exames para enviar para o médico, né? Ou levar até mesmo no seu telefone sem precisar imprimir, gastar dinheiro com impressão e levar até o médico para fazer a análise. Tá bom, gente? Espero que ajude a vocês a fazer o laudo de vocês em algumas disciplinas a nível de graduação, e em breve com mais dicas, né, sobre assuntos interessantes e pertinentes à área laboratorial. Obrigada e até breve, pessoal. Bem, meu nome é Luciene Souza, estou aqui neste canal mais uma vez para dar algumas dicas, né, sobre alguns dados importantes a nível laboratorial. Hoje, né, vamos falar de laudo laboratorial de análises clínicas, né, tendo em vista que algumas instituições de graduação têm disciplinas, né, que pedem para que o aluno desenvolva e escreva, né, um laudo, né, como forma de uma das avaliações. Então aqui vai algumas dicas para vocês. O laudo, nós temos que lembrar que ele é um produto, né, de uma análise laboratorial, onde a amostra foi, né, cedida pelo paciente para que esse laudo seja confeccionado. Então, dentro das fases analíticas de uma amostra, o laudo é o produto final da fase pós-analítica. Levamos em consideração também que temos que colocar nesse laudo informações importantes e imprescindíveis para que todas as avaliações feitas pelo médico que vai avaliar, né, ou o solicitante que vai avaliar esse laudo, né, seja feita de forma correta com os dados que contém esse laudo. Esse laudo ele pode ter um cabeçalho, um rodapé, e pode acontecer também de alguns laboratórios terem uma logomarca ou uma marca d'água. Não tem problema nenhum. Só temos que ter atenção que é muito importante que esse laudo tenha uma harmonia visual, né? Que esses itens se combinem e que não tenha poluição desses elementos nesse laudo. Uma outra coisa importante é a padronização da forma de colocar essas informações no laudo. Por exemplo, utilizar de preferência a mesma letra, o mesmo tamanho, e dar destaque para algumas coisas, como por exemplo, o nome do exame. Então, por exemplo, o nome do exame, destacar ele com outro tamanho de letra, deixar ele em negrito. Os resultados do paciente, deixar sempre à esquerda e os valores de referência à direita.
Ah, mas tem exames que o valor de referência é muito grande, não dá para colocar à direita, mas que deixe evidente, né, o resultado do paciente e esse valor de referência, indicando, né, a presença desse valor de referência. Termos importantes que devemos evitar, né, ao colocarmos no laudo, que seria positivo ou negativo, reagente repetido ou confirmado. Por quê? Porque muitas das vezes, né, todos nós que pegamos resultado, a gente vai ler primeiro. Né? Vamos chegar, a gente vai pegar esse resultado, a gente vai ler primeiro. E muitas das vezes, a interpretação de leigos pode levar a processos jurídicos que necessariamente tinham necessidade. Então, quando a gente coloca, né, o positivo e o negativo, a gente afirma que essa amostra realmente não tem nada. Mas quando a gente coloca reagente e não reagente, a gente tem a impressão, né, dá a impressão de que essa amostra, no período que estava com a gente, ela se deu uma atividade de reação durante a elaboração da dosagem, né, ou da teste imunológico, não importa, tá? E negativa, a mesma coisa. E durante aquela amostra não teve, né, presença de reação daquele exame solicitado. Quando a gente tem um exame, né, que deu alterado, né, que foi repetido, né, a gente evitar colocar a palavra repetido e confirmado. Então, a gente pode colocar de duas formas, né? Pode colocar que o resultado foi avaliado e aprovado pelo controle de qualidade, tá? Ou a gente pode colocar que houve incompatibilidade clínica do resultado, né, com o que foi encontrado, e se faz necessário uma nova coleta, né? Então, a gente solicita uma nova coleta. Então, a gente pode utilizar esses artifícios para que a gente também, não do lado do laboratório, não se prejudique a nível de processos desnecessários. Uma outra coisa que pode ser utilizada, uma das coisas que podemos colocar também como uma forma de organizar é ordenar os exames por setores, né? Então, por exemplo, a maioria deles, os laboratórios, ordenam da seguinte forma: hemato, bioquímica, imuno, hormônio, urinálise, microbiologia. Nesse caso de microbiologia, fazendo a parte de cultura, antibiograma, a parte de bacterioscopia, micologia, a parte de cultura e fungigrama, e parasitologia. Outras formas também de organização podem ser realizadas, né, como, por exemplo, ordenar por correlação entre os exames ou funções semelhantes. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a organização de exames de função renal. Então, a gente pode colocar junto ureia, creatinina, ácido úrico. Então, a gente coloca na mesma disposição da folha. Então, primeiro vem hemograma, depois vem glicose, depois vem ureia, creatinina, ácido úrico nesta sequência, tá? Também pode ser feito desta forma. Também ajuda bastante. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a gente não pode mudar o nosso laudo de layout, de forma de disposição, né, sem informar isso aos nossos parceiros, né, aos médicos que interpretam esse exame. Por quê? Porque ele pode ficar perdido, né? Então, caso isso aconteça, passe essa informação para o médico, né? Informe os médicos dessas alterações, dessas mudanças, porque ele pode ficar um pouco perdido na hora de interpretar esses exames. Então, o ideal é que a gente mantenha uma ordenação, uma organização a nível de layout, a nível de disposição dos resultados, dos exames, para que não confunda e nem atrapalhe a interpretação do especialista. Aqui eu coloquei para vocês algumas dicas, né, que podem conter em um laudo. Aqui estou mostrando para vocês como um modelo de como pode ser esse laudo. Então, esse laudo pode ter uma logomarca à esquerda, centralizada ou à direita. Pode ter uma marca d'água aqui por trás disso aqui, não tem problema nenhum, mas levando em consideração a harmonização dos elementos que estão sendo expostos nesse laudo. Eu normalmente costumo informar que os laudos têm divisões, né? Ele tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta divisão.
Né? A primeira divisão, né, normalmente é cabível as informações do laboratório, né? Nome do laboratório, dados, razão social, CNPJ, endereço. A segunda, dados do paciente, né? Nome do paciente, data de nascimento ou idade, também pode, fica até mais fácil para poder a gente analisar depois. O nome do médico solicitante, o CRM dele, o número de registro ou código de barra desse paciente nesse laboratório, porque cada vez que nós visitamos pela primeira vez um laboratório, nós recebemos como se fosse uma identidade, né? Então essa identidade sempre vai ser 15923, sempre vai ser Luciene no laboratório X e 122 no laboratório Y. Então todas as vezes que eu for lá nesse segundo laboratório, no laboratório Y, vai ser 122 e assim sucessivamente. Né? Então esses números de registros, né, esses números de identificação também hoje estão sendo utilizados códigos de barra, tá? E alguns laboratórios colocam o número da visita, né? Por que eles colocam o número da visita? Para saber quantas vezes aquele paciente foi lá fazer exames. Isso gera fidelização e isso para o laboratório é importante. Data da coleta e alguns colocam medicamentos, né? Pode ver que quando a gente vai fazer na recepção, eles chamam a gente para fazer o cadastro, né? Muitos perguntam, né, que medicamentos nós usamos, se é de uso contínuo, se não é, e alguns aqui saem nessa partezinha aqui que é dos dados do paciente. Atenção em caso do sexo feminino, né? Se a mulher ainda menstruar, colocar a data da última menstruação. Tá? Se for uma idosa, colocar também, por exemplo, ela deve lembrar qual foi o último mês, de que ano ela teve a data da última menstruação. Porque se for algum exame hormonal, exame de urina, se a mulher menstruar, isso causa alterações a nível de resultados que podem ser classificados como fisiológicos se elas estiverem menstruadas. E aqui o resultado do paciente. Então, eu vou ter o nome do exame, o material que foi colhido, sangue total, soro, urina, fezes, né, dependendo do exame que for. Aqui o resultado do paciente, à esquerda, e à direita os valores de referência. Lembrando que alguns valores de referência são muito grandes, então ele pode ser colocado aqui embaixo, né, dos resultados do paciente, né, de forma que que se tenha o entendimento de que realmente é um valor de referência e que não seja o resultado do paciente. A metodologia usada, se é automatização, se é semi-automatização, se é por metodologia enzimática, por espectrofotometria, não importa. Aqui sempre vai ter, né, a metodologia. Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, né, que alguns alunos vêm às vezes me perguntar, por exemplo, uma dosagem de colesterol. Uma dosagem de colesterol eu faço num equipamento chamado espectrofotômetro. Então, eu faço a leitura de absorvância do teste e a leitura de absorvância do padrão. Quando eu faço essa conta, né, teste dividido por padrão multiplicado por 100, por exemplo, vai dar um resultado em miligramas por decilitro. É esse resultado que eu vou colocar aqui. Eu nunca vou colocar a conta aqui, porque o médico não vai entender que conta é aquela. Aquilo ali só é feito dentro do laboratório para gerar um resultado final. Então, todos os exames que nós façamos dentro do laboratório, principalmente os de análise bioquímica de hormônio, nós vamos fazer alguns cálculos, né? E esses cálculos não entrarão no resultado, tá? Porque isso vai dar, o médico não vai entender o que é aquilo ali, tá? Ele precisa somente do resultado final. E é o resultado final que nós iremos colocar aqui. Parecer, caso necessário. O que seria o parecer? Né? Solicitar uma nova amostra, caso uma glicose, por exemplo, esteja aumentada, né? Sugerir exames complementares, como hemoglobina glicada, frutosamina. Data de realização do exame, que vai ser diferente da data da coleta, ou não. Se o exame for realizado no mesmo dia da data da coleta, as datas vão ser iguais. Se forem realizados em datas diferentes, as datas serão diferentes, tá? Isso aqui não é uma regra, não. Não necessariamente todas as análises são feitas no mesmo dia, tá?
A quarta etapa é a parte que a gente coloca os responsáveis do laboratório, né, para assinar. Então aqui eu vou ter o nome do responsável técnico, né, o registro dele no conselho respectivo, CRM, CRBM, desculpa, biomedicina, CRM se for médico patologista, se for biólogo, CRBio, se for farmacêutico, CRF. Registro então desse conselho e a assinatura do responsável. Lembrando que essa assinatura pode ser eletrônica, não tem problema nenhum. A equipe técnica. Quando normalmente eu passo esses laudos em trabalhos, eu peço para os alunos escolherem um para colocar ser o responsável técnico e o restante do grupo ser a equipe técnica. Alguns laboratórios colocam até a equipe técnica, outros não, tá? Só colocam o nome do responsável. Mas se for a nível de trabalho, né, para ser entregue o trabalho a um professor, né, normalmente eu faço isso porque fica mais fácil, né, para não botar o nome de todo mundo aqui, não tem como ser um monte de gente responsável técnica, né? Então a gente coloca um como responsável técnico e os demais do grupo como equipe técnica. Isso, gente, estou falando em trabalho. Em laudo real, né, tem laboratórios que optam por colocarem a equipe técnica, tem uns que só colocam o nome do responsável técnico. E aqui, liberado por. A liberação não necessariamente é pelo responsável técnico, né, tá? Eu posso ter dentro da equipe técnica uma pessoa que liberou, mas é ele que vai, o responsável técnico que vai assinar. Normalmente não tem problema nenhum. E data da liberação, tá? Essa data da liberação pode ser da mesma data, né, dos resultados ou não. E aqui por último, tem alguns laboratórios, né, que colocam, como agora tem site, tem página, né, tem um monte de coisa, tem filiais, né? Então alguns laboratórios utilizam esse pedacinho aqui desse rodapé para colocar isso, as informações do seu site, da sua página, o endereço de outras filiais, colocam a data da impressão que foi feito esse exame e o número de páginas. Também já vi a data da impressão aqui embaixo da data da liberação, tá? Não tem problema nenhum, desde que contenha essa data da impressão. E o número de páginas, tá? Então, se um laudo tem 8 páginas, né? Essa primeira página aqui vai ser 1 de 8, depois 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, 5 de 8, 6 de 8, até chegar a 8 de 8. Se for uma página só, página 1 de 1, tá? Por que que eu gosto de usar página 1 de 1, né? 1/1? Porque evita problemas. Por exemplo, se ele tiver 5 páginas, né? O paciente pode perder uma página e não se dar conta disso. E com a paginação dessa forma, né, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, automaticamente ele vai saber que uma folha está faltando, o médico vai saber que uma folha está faltando e que vai precisar recorrer novamente ao laboratório para pegar essa página, tá? E muitos dos laboratórios hoje têm a liberação de alguns exames a nível de internet, né? Você pode ter acesso à internet com um login, com uma senha que o próprio laboratório cria para você, e você consegue ter acesso a esses exames para enviar para o médico, né? Ou levar até mesmo no seu telefone sem precisar imprimir, gastar dinheiro com impressão e levar até o médico para fazer a análise. Tá bom, gente? Espero que ajude a vocês a fazer o laudo de vocês em algumas disciplinas a nível de graduação, e em breve com mais dicas, né, sobre assuntos interessantes e pertinentes à área laboratorial. Obrigada e até breve, pessoal!